Muito obrigado, irmão Neville. O Senhor o abençoe, meu irmão. E bom dia, amigos. Estou feliz esta manhã. Um privilégio, um grande privilégio, deveria dizer, estar de volta aqui ao tabernáculo e passar este tempo separado para a nossa adoração da manhã e companheirismo junto à palavra do Senhor. Creio que foi dito uma vez, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar com o irmão Neville de novo, meu bom e precioso amigo. E creio que está um pouco fresco, ou melhor, um pouco quente ali atrás. Temos, creio, alguns leques que vocês podem usar com as mãos, assim, temos leques. Se vocês tiverem o motor, mantenha-o em movimento. Ou tínhamos uma porção aqui, acho que ainda tem. Vejo alguns usando livros de cânticos e tal. Estamos procurando ter cultos para evitar, no futuro, esses lugares que são quentes. Assim, por isso estamos aqui esta manhã, para evitar esses lugares. E só uma coisa que pode fazê-lo é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que faz isso. Fiquei muito contente em ouvir o bom relatório da igreja, como está progredindo, continuando com o Senhor e como Deus está agindo com vocês, com dons espirituais. E estou muito agradecido a Deus pelo coração sincero de vocês com que Ele pode tratar e confiando que Ele os guardará nesse caminho reto e estreito, que vocês não se moverão, nem para a direita, nem para a esquerda dele. E quero agradecer ao irmão Calvin e a sua filha, creio que eram eles que estavam aqui em cima há pouco, que cantaram aquele hino, Não Há Lágrimas no Céu. É bonito, fico grato por isso. E como o irmão Neville disse dele e de mim há anos, eu posso dizer isso do irmão Calvin. Nos conhecemos há anos. E ouvi-lo cantar estes velhos hinos do Evangelho e ele criar seus filhos no caminho do Senhor, isso anima meu coração, faz-me regozijar, saber que Deus tem gente que o ama e o preza. E estamos agradecidos por isso. Agora, desde que voltei, soube que muitos foram batizados na fé e estamos tão felizes por isso. Vejo meu bom amigo, irmão Elmer Gabehart, ali atrás, e entendo que ele foi batizado recentemente na fé e estou muito agradecido por isso. Isso faz com que toda a nossa velha tripulação de caça em Kentucky esteja pronta para pegar apenas o limite, não é? Lembro-me e sei que Rodney está me ouvindo na sala de trás, se ainda estiver lá, e Charlie está sentado diante de mim. Quando íamos ali, os moços todos gostavam, bem, são esquilos, pegavam o maior número que pudessem, mas tive de lhes dizer que isso não estava certo, então agora quase o grupo inteiro é convertido, então eu suponho que teremos de mudar para o próximo distrito e endireitá-los ali. Será maravilhoso. Assim, às vezes olho para baixo, como cada ministro, na senda que você tem caminhado, e me pergunto sobre as coisas, se você tem semeado a semente. Muitos de vocês já ouviram falar de Johnny Appleseed dos Estados Unidos, pois também houve um homem na Suécia que foi considerado como ele, semeava flores. E dizem que é por isso que tem tantas belas flores na Suécia agora, porque ele semeava as sementes das flores em todas as partes onde podia encontrar um pedaço de terras, e as sementes cresciam. Ele amava tanto as flores que espalhava as sementes. Ele partiu, mas suas flores ainda vivem. E separações deixam atrás de nós rastros nas areias do tempo, rastros que talvez outros, enquanto navegando no solene mar da vida, um desamparado e náufrago irmão vendo, se animará de novo. É isso que gostamos de ver em todos, que algo fizemos que beneficiará outros pelo que fizemos.
Há poucos dias eu estava sentado falando com meu leal e fiel amigo aqui na cidade, um doutor em medicina, Sam Adair. E ele disse, como está, Bill? Eu disse, suponho que sim, doutor. Bem, eu disse, o senhor? Ele disse, um montão de pacientes, fiz 15 exames esta tarde. Eu disse, bem, isso é bom enquanto são só exames e não encontrando nada mal. Disse, sabe, começamos a falar de quando éramos moços. Eu disse, bem, doutor, não sei quanto tempo vou estar aqui. Ambos estamos na casa dos 50. E ele disse, é verdade, Bill. Eu disse, mas todos estes anos, uns 31 anos de ministério agora, tenho guardado meu coração preparado para aquela hora quando ele vier. Assim sendo, não me importa quando ele vem. Ele disse, é verdade. Eu disse, a maior emoção que tenho é viver para outros. Ele disse, a vida é assim. O que torna a vida real é quando, não o que você pode fazer por você mesmo, mas o que pode fazer pelos outros. Veja, é quando você realmente está vivendo. E se acontecer de haver entre nós alguém que nunca fez isso, procure viver para outro. Experimente isso e veja quanto mais a vida tem para você quando não vive pelo que você pode ganhar da vida, mas pelo que você pode dar a alguém na vida. E você verá que isso é mais bendito que riquezas ou qualquer coisa que você possa imaginar. É o que você pode fazer por alguém. Para levar as cargas da vida, pois a vida em si é uma carga. E isso a fará um pouquinho mais leve para alguém. Você não conhece o gozo a menos que você haja provado uma vez fazer algo por alguém. Então isso me faz lembrar dos 31 anos, será breve, de ministério para o Senhor. E suponho que cada pessoa pensa no tempo quando terá de vir ao seu último culto e chegar à sua última hora e olhar para trás do caminho e olhar para o que foi feito, ver o que passou. Você tem feito algo? E como eu acabo de dizer, é o que você faz pelos outros que conta. Com frequência me pergunto o que será quando eu chegar ao fim do caminho, o que não sabemos quando será, nenhum de nós. Assim sendo, eu estava pensando, olhando para trás ao longo do caminho, trilhei na vida e visto as diversas colinas e trechos de espinhos e rochas, e lugares difíceis e passagens tranquilas, e o que fiz nessas ocasiões. Tudo isso mostrará um dia destes, a hora da minha partida, e fará isso a cada um de nós. Todos estaremos seguros disso. Isso mostrará a cada um quando esse tempo vier. Isso me traz ou me leva a dizer algo que eu prefiro evitar de dizer. Leva-me a dizer algo que eu machuca muito meu coração dizer, mas o que eu vou dizer, sou forçado a dizer, entendendo que isto está sendo gravado e o mundo ouvirá. Mas tenho deixado o ministério por uma causa pela qual sinto que tenho de deixar. E talvez muitos de vocês o tenham ouvido, eu estou fechando meu escritório e tal, e deixando o campo evangelístico. Eu não sei aonde nosso Senhor me guiará, e não tenho controle disso ou de qualquer coisa que Ele tenha para eu fazer. Mas estou pensando no fim do caminho, onde devo chegar. E ao longo da jornada da vida, eu tenho cometido tantos erros, pelos quais sinto muito no coração.
porque acho que, sendo humano e com debilidade e tudo mais, faz com que uma pessoa faça coisas ou diga coisas, ou mesmo haja de maneiras que não queria, mas sendo a debilidade de um ser humano, ora, nós temos esses momentos. Mas, nisso, se há algo que tem estado no meu coração fazer, é ouvir aquelas palavras do nosso Senhor Jesus no fim desta jornada, dizendo: muito bem, meu bom e fiel servo. E muitas vezes tenho dito que gostaria de haver estado de pé ali quando ele disse: vinde a mim, mas tenho desejado ouvir dizer muito bem. E não ouvi a voz no original dizer vinde a mim, lá nos tempos da Bíblia, quando foi escrita, mas desejo ouvir dizer muito bem. Se há algo que eu queria ser e desejo do meu coração ser, era um verdadeiro servo de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu quero que meu testemunho seja limpo, claro, de que fiquei firme, mesmo com todos os meus erros, e ainda assim o amei de todo o coração. E faço isso esta manhã de todo o coração. E por causa disso, eu me obrigo a dizer que estou deixando o ministério. E é porque há algo que se levantou entre as pessoas que me fez deixar. Isto é, que tenho sido tirado da minha classificação de ministro ou de irmão, e estou sendo chamado de Jesus Cristo. E isso me poria como um anticristo. Prefiro me encontrar diante de Deus como um covarde do que me encontrar diante dele como um anticristo, tirar algo dele. Eu soube disso uns anos atrás e pensei que fosse uma brincadeira e me encontrei com alguns irmãos, os quais não vejo nenhum deles aqui esta manhã, 2 ou 3, uma vez numa pescaria, e me abordaram sobre o tema dizendo: irmão Branham, o irmão não é Messias ungido, o Cristo? E pus meus braços em volta dos irmãos e todos eles e disse: irmãos, tanto que tenho procurado ser o verdadeiro servo de Cristo e não gostaria que vocês dissessem tal coisa. E se isso algum dia for dito de mim, então eu deixarei o campo com uma consciência limpa. E vocês que fizeram isso serão responsáveis por cada alma que eu haveria salvado durante esse tempo. Vejam, por tirar-me do campo. E pensei que isso havia se acabado. E ouvi outra vez. Não aconteceu dessa forma. E outro dia no Canadá, um irmão me mostrou um pequeno cartão de uma coisinha que levava em seu bolso que dizia: William Branham é nosso Senhor, batizando em nome de William Branham. E um precioso. Se houvesse sido um inimigo, se tivesse sido um inimigo, eu teria tomado como brincadeira, mas um precioso, amado irmão, veio confessar meus pecados e seus erros e falar da sua fé em mim como Jesus Cristo. E tenho cartas em casa, telefonemas de Chicago, de diversos lugares, perguntando se creio dessa forma, nesse dogma. Eu recebi todo tipo de cartas nos últimos dias de telefonemas de diversos lugares, assim, dizendo que eu era Cristo. Irmãos, isso é uma mentira terrível, vergonhosa e perversa do diabo, entendem? Vejam, sou seu irmão. Agora, isso faria qualquer pessoa fugir do campo, faria com que qualquer pessoa que ame a Cristo fugir de Cristo. Fui ao Senhor aqui há não muito tempo, quando soube disso pela primeira vez, no ano passado, um ano atrás. Então fui ao Senhor e Ele me levou à Escritura quando João saiu pregando. Eles não tiveram profeta por tantos anos, até
Todos estavam maravilhados em seus corações, pensando que talvez João fosse o Messias. É assim, então João, eles foram e lhe perguntaram e ele disse que não era. Lê-se isso em Lucas, capítulo 3, versículo 15. Então, isso se acalmou. Assim deixei passar. Mas quando isto veio, então eu soube que algo tinha de ser feito. E digo isto, que a visão e o anjo do Senhor que apareceu no rio, se esta há de ser minha última mensagem, a última coisa à igreja, ao mundo, essas coisas são verdade quanto ao anjo do Senhor. E fico quieto se as pessoas me chamam de profeta muitas vezes, porque um profeta no Testamento em inglês é só um pregador, que profetiza, anunciador da palavra e tal. Não falo nada porque poderia empurrar isso para baixo, mas quando se trata de ser chamado Cristo ungido, isso foi demais para mim. Assim, não pude suportar isso. Então, por volta de depois de deixar as reuniões no Canadá, encontrei-me com isso entre os esquimós e os índios lá. Isso chegou a eles. Portanto, isso me abalou muito, e a caçada que havia planejado há muito tempo não pude realizá-la. Temia um acidente de caça, se vocês entendem o que quero dizer. Fiquei tão abalado, pior do que estou aqui de pé, da forma como estou. Não podia suportar mais aquilo, pensar que 31 anos de ministério se foram por água abaixo. No diabo, quando tiverem ido embora, querirão. Aí está, é exatamente isso. E toda a influência que eu tinha entre as pessoas, você vê isso, onde isso estaria? Eu seria um anticristo, não poderia suportar isso. Pensei, prefiro morrer aqui na mata, como cair sobre meu rifle ou algo assim, e vi que eu era... Então pensei em meu pequeno José, que tem de ser criado, e eu não estava em condição de caçar, por isso saí da mata e vim para casa. E tenho estado arrasado faz uns 8 ou 10 dias em tal situação. Pensei que estava perdendo minha mente e pedi que todos se distanciassem de mim e deixassem só, porque estava nessa condição, nervoso e abalado, e fiquei arrasado. Eu me admirava eu ficaria admirado se isso tivesse vindo de um inimigo meu, mas eu haveria rido disso e haveria continuado, mas trata-se de preciosos irmãos, então isso é o que me machuca. Eu disse, Senhor, grande, as coisas são muito grandes para mim, terei de sair e deixar isso em tuas mãos. Não sei mais o que fazer. Algumas noites atrás, para ter certeza, recebi uma visita do Senhor e vi um bebê, uma serpente, que era amarela e preta, falando comigo. Ela me picou na perna, mas o sangue era tão puro que não surtiu efeito em mim. E olhei para baixo e foi ali onde eu havia sido picado antes, e me voltei rapidamente com um rifle, atirei nela, pegou direto no meio dela. E eu me voltei com o meu rifle para atirar na cabeça dela, e ele disse, não faça isso, pegue o pau que está ali ao seu lado. E quando dei as costas para pegar o pau, aquilo serpenteou, correu direto a um charco de água. E eu disse, bem, isso não pode ferir por muito, não pode ficar muito tempo agora, porque creio que o irmão entende, os irmãos, o que acontecerá. Ela está mortalmente ferida, morrerá. E perguntei a muitos dos membros da minha igreja nesse tabernáculo com o irmão Neville, que me procuraram com a mesma pergunta. Irmãos, irmãs, não tenho procurado ser verdadeiro servo de Jesus Cristo diante de vocês, não tenho procurado ser seu irmão. Agora, seja onde isso estiver, é um espírito sobre gente preciosa. Muita gente tem me perguntado isso, mas é um espírito, mas espero que hoje isso receba uma ferida mortal e morra rápido para que eu possa voltar ao ministério. Até então, pedirei a cada um que ore por mim. Não sei o que vou fazer. Minha casa está à venda, não consigo suportar se ficar por aqui, vou enlouquecer. Peço que orem por mim. E lembrem-se, se vocês alguma vez creram em mim, se alguma vez já creram como servo de Cristo, lembrem-se, isso é errado, isso é falso, assim diz o Senhor. É errado. Não tenha nada a ver com isso. Eu sou seu irmão.
Inclinemos a cabeça. Pai Celestial, minha carne está tremendo, minhas mãos estão se apertando, meus dedos encolhidos em meus sapatos. Ó Deus, tem misericórdia. Que tenho feito, Senhor, para merecer isto? Rogo que tenhas misericórdia de mim, Senhor, e de todos. E lá distante, nessas preciosas e amadas pessoas, que possam elas ver seu erro e o que elas têm feito, Senhor, de partir o coração do seu irmão e também, não somente do seu irmão, mas também do nosso Salvador e nosso Pai Celestial. Rogo que nos perdoes os nossos erros, Senhor. Permite que o santo sangue de Cristo traga nossos seres para estarem juntos, Senhor, e benditos sejam os laços que unem nosso coração em amor e companheirismo cristão. Deus, que o inimigo que abordou nossos irmãos e irmãs recebam uma ferida mortal que não exista mais e que morra, Senhor. Quando fizeres isso, Pai, voltarei ao campo. Mas até então, Senhor, sou teu servo de coração partido, esperando. Isso é mais do que eu poderia fazer com lágrimas e pranto e com a persuasão que tenho procurado, Senhor, com esforço, tu conheces meu coração, para parar isso antes que chegasse a esse extremo, mas foi além do que eu poderia fazer. Assim, Pai, o encomendo em tuas mãos do púlpito de onde tenho pregado por todos estes anos. Entrego isso em tuas mãos. Agora, encarrega-te disso, Pai, em tua própria maneira divina, e quando tudo estiver terminado e acabado, então teu servo retornará. Até então estarei esperando ouvir de ti, Senhor. Abençoa-nos agora e dá-nos um grande culto hoje. Não estamos aqui só para isso, a não ser esclarecer publicamente. Que eles saibam, Pai, que eu te amo e creio em ti, tenho te defendido e quero fazê-lo. Se eu tiver de ir, deixa-me ir, Senhor, com um coração limpo e um testemunho verdadeiro de que tenho crido e confiado em Ti. Concede, e Te louvarei e Te darei glória por todas as eras vindouras através de Jesus Cristo. Amém. Agora, nas Escrituras, abramos a Bíblia em... Eu pensei esta manhã que seria bom, se o irmão Neville não se importar, continuar um pouco em... Agora não me deixem ouvir isso mais de nenhum de vocês. Apenas ore e deixe disso. Fique quieto, entende? Não, eu tenho 52 anos, mas penso, talvez, se Deus me guardar e me restar um pouco de vida, quero gastar cada momento do meu tempo para Cristo. Por isso, lembre-se, estou partindo, porque sou forçado a fazer isso. Agora, no livro de Apocalipse, capítulo 4, onde ficamos outro dia quando estávamos no estudo. Apocalipse, capítulo 4, creio eu, na última parte do versículo ou do capítulo. Bem, quantos gostam do Apocalipse? Maravilhoso! Agora, creio que deixamos no quinto capítulo, verdade? Ficamos no capítulo 4, as 4 criaturas viventes. Agora vamos nos aproximar da palavra, esquecendo aquelas coisas que estão no passado. Deus, Pai, ajuda-nos agora porque estamos tão nervosos, mas nos aproximamos da palavra, esquecendo o que está no passado. Prosseguimos agora para o alvo da soberana vocação do ministério de ser servo de Cristo. Dá-nos a palavra esta manhã e alimenta nossa alma faminta, porque estamos anelando o Senhor e esperando por essa preciosa unção do Espírito Santo. Vem entre nós, Senhor, perdoando nossos pecados e transgressões e permitindo-nos ser teus servos, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora vimos as eras da igreja, as últimas 7 eras da igreja, e então, agora creio que alguns estão procurando, vão compilar as eras da igreja, então entramos no capítulo 4 de Apocalipse, que é isto?
A revelação de Jesus Cristo, a revelação chamada em latim o Apocalipse, o que significa ser revelado, tirando a cobertura, mostrar, expor, trazer a revelação de Jesus Cristo, o qual era, é e há de vir a raiz e linhagem de Davi. Agora, no capítulo 4, vemos que João foi arrebatado ao céu depois que viu as eras da igreja. Recapitulando só, agora então, talvez melhor ler uns versículos do capítulo 5, então começaremos recapitulando. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Esses são os 7 primeiros versículos. Agora no capítulo 3 de Apocalipse, encontramos a finalização da era da igreja que terminou com Laodiceia, a era morna da igreja. Então descobrimos que imediatamente depois João foi arrebatado no Espírito acima, no céu. Ele viu coisas que eram e que hão de vir, e coisas que haviam sido. Agora vimos que a igreja não aparece mais até o capítulo 19 de Apocalipse. Então ela volta com seu Senhor, gloriosamente lavada no sangue. Agora, nesta última citação, como fundo para ver onde João está agora, descobrimos que na última mensagem, eu a estava revendo brevemente ontem, o contexto do qual eu havia falado, e João foi levado para o céu e viu essas coisas, e notei ali que ele havia me dado uma revelação de que, sabe, depois da sua ressurreição, muitos estavam com ele, e alguns disseram: que acontecerá a este homem que está inclinado sobre teu peito, João? Jesus se voltou e disse: que te importa se ele ficar até que eu venha? Assim sendo, ele nunca... Então, saiu uma doutrina. Estão vendo quão fácil pode começar? Saiu uma doutrina que João não ia morrer até que ele visse Jesus vindo, ou até a segunda vinda. A Bíblia diz que houve uma doutrina que saiu disso. No entanto, Jesus nunca disse assim. Ele disse: que te importa se ele ficar até que eu venha? Agora vemos que ele foi levantado aos céus e viu desde então até a vinda do Senhor, como se ele houvesse estado lá e visto tudo acontecer. João mesmo não viveu, ele viveu uns 90 anos, então morreu numa morte natural, o único dos apóstolos, depois de vir do seu exílio na ilha de Patmos. Agora, há um ponto notável que eu gostaria, creio que tiraram meu quadro negro, mas gostaria de enfatizar isso um pouco antes de chegar a essa parte importante. É glorioso. É um maravilhoso, capítulo maravilhoso. Então, o próximo capítulo começa com a abertura destes selos. Então, temos de sair dali e ir a diversos lugares da Bíblia para recebermos estes selos quando se abrirem e o que são os seus mistérios. Gloriosos, ricos com vitaminas espirituais.
Agora vemos que uma das grandes e notáveis coisas ao que eu gostaria de chamar a sua atenção são as criaturas viventes da última parte do capítulo 4 que João viu observando essa arca do pacto. Lembra-se de como foram colocados, justamente como Israel, em sua marcha. Agora, ali estava a face da criatura vivente. Descobrimos que estas criaturas não eram anjos, tampouco homens. Eram querubins. E os encontramos no Antigo Testamento, com a arca. Nós os encontramos no Novo Testamento e então os encontramos de novo na vinda do Senhor. Querubins, guardando o propiciatório. Do propiciatório, ninguém podia se aproximar, a menos que houvesse uma expiação ali para aquela pessoa. A única forma que o santuário, quando foi aspergido por sangue, então chegou a ser propiciatório, mas depois que o sangue foi tirado, tornou-se tribunal. Ninguém podia suportar os juízos de Deus. A única coisa que podemos esperar é misericórdia, não juízo, não justiça. Não podemos nos aproximar da sua justiça, porque sua justiça... Ele terá de cumprir sua palavra, e cumprindo sua palavra, no dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Quem queria justiça? Eu não quero justiça. Eu peço misericórdia. De que a misericórdia de Deus e o propiciatório está aspergido. Mas havia um tempo de limpeza no santuário, que era um tribunal, quando o sangue foi tirado do propiciatório. Agora... estamos chegando a esse tempo, estamos agora abordando essa era, uma limpeza do santuário, e os juízos caindo sobre a terra, entendem? Desde que o sangue esteja ali, Deus não pode destruir a terra. Enquanto o sangue estiver ali, ninguém é pecador diante de Deus. Todo mundo está bem, porque há uma expiação para todos, mas se você falha em aceitar essa expiação e entra em sua presença, então você é pecador, você está além dessa misericórdia. Então, você julgou a si mesmo, mas agora, enquanto há misericórdia, mas quando a limpeza do santuário vier, o sangue sai do propiciatório, então a ira de Deus cai sobre a terra. Deus, tem misericórdia de nós, que não sejamos encontrados naquele dia sem as misericórdias de Deus. Agora vemos ali, procurarei espiritualizar isso aqui, ou desenhar com a minha mão, que ali havia 4 esquinas, como Israel acampava. Eles colocavam a arca no centro, e nos 4 lados da tenda estavam 3 tribos de Israel, e 3 vezes 4 são 12. Ou 4 vezes 3, melhor dizendo, são 12, e cada 3 tinha uma cabeça, e cada cabeça da tribo. Um deles era Ruben, ele sempre acampava ao sul, ele era a cabeça do homem, e Efraim estava ao oeste com 3 tribos, era o boi. Então no oriente estava Judá, o qual é o leão, e ao norte estava Dan, que era uma águia. Agora, note, lembrem-se bem como os desenhamos aqui: a águia, o boi, o homem e o leão. Agora, notem, Judá guardava a porta oriental e Cristo é leão da tribo de Judá. Ele descerá dos céus orientais, entrando pela via da porta. Ele vem pela porta oriental da tribo de Judá. E ele é o leão da tribo de Judá. Vemos em nossa mensagem desta manhã que ele ainda é proclamado o leão da tribo de Judá, a raiz, o mesmíssimo começo de Davi. Davi era o rei eternamente, e Cristo senta-se no trono de Davi no milênio, o qual é o rei eterno. Ali nunca faltaria um a Davi. Aleluia! Nunca faltaria um a Davi. Deus prometeu, disse, nenhum jamais faltará a Davi. Você diz, e hoje, onde estão esses juízes judeus?
ele ainda tem a semente. Cristo é seu filho segundo a carne. Ali um se assenta. A Davi nunca faltará, isso mesmo. E Cristo é esse leão da tribo de Judá, da qual Davi saiu. Agora, descobrimos que eram os guardas do propiciatório. Vigiavam o propiciatório. Ninguém se aproximava dele, tinha de atravessar as tribos primeiro, antes de chegar ao propiciatório. Cada homem querendo dar sua vida, cada israelita no acampamento morreria antes que qualquer coisa entrasse naquele acampamento ali e chegasse a esse propiciatório. E agora vemos que essa era a ordem do Antigo Testamento, e na ordem do Novo Testamento encontramos a mesma coisa, que ele era guardado, o propiciatório. Oh, espero que vocês captem isto. O propiciatório ainda é guardado, ainda tem guardas. Nós encontramos que esses guardiões são Mateus, Marcos, Lucas e João, guardando o livro de Atos, os Atos do Espírito Santo realizados entre apóstolos, o qual é o livro de Atos do Novo Testamento, e os 4 escritores dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos guardam esse propiciatório para mostrar que é Deus, o Espírito Santo, hoje. Cada escritura, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles sustentará o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo e os atos do Espírito Santo. Agora, quando chegamos mais além, então isso não é ele, mas isso sustenta a verdadeira mensagem, como vimos em Atos 2:38, onde diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E hoje adotaram o nome de Pai, Filho e Espírito Santo para serem batizados. Não há escritura para isso, não há base, não há nada para guardar, coisa alguma. Você diz, Mateus disse, Mateus guardava, Mateus 28:1-18 diz, nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E tudo foi feito. Então José, seu marido, melhor dizendo, como era justo, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, projetando isto. Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela está gerado, o que está gerado é do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo e Deus, o Pai, são a mesma pessoa, ou ele teve 2 pais, está vendo? E ele dará à luz um filho, chamará seu nome Jesus, e tudo isso foi feito para que se cumprisse dito que foi pelo profeta. Deus estaria conosco, chamado Emanuel, o qual é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em um nome, Jesus Cristo, qual guarda essa porta contra erro. Há alguns dias em Chicago, diante de uma associação ministerial de Chicago, a maior de Chicago, o Espírito Santo me acordou à noite e me disse: ponha-se de pé ao lado da janela. Há um grupo de ministros estão preparando um café da manhã para você. Tenha cuidado, vão te apertar a respeito de algo. Eu disse, obrigado, Senhor. Ele me mostrou onde seria. Eu fui e disse a alguns ministros, ao irmão Carlson, ao irmão Tommy Hicks, como seria. Eu disse, o lugar de que vocês contrataram não será esse. Vamos estar em outro. Disse como o Dr. Meade estaria sentado, como um homem de cor, entraria, se sentaria assim, tudo. Então, naquela manhã, disseram, meu filho me disse, papai, vai lá aquela discussão. Eu disse, não vou lá discutir, vou lá ungido pelo Espírito Santo com uma palavra de Deus que guardará esse propiciatório enquanto ele estiver ali. Então, quando chegamos ali, antes que tivesse a oportunidade de perguntar alguma coisa, o Espírito Santo me falou, disse, agora é a hora de dizer. Eu disse, eu sei por que vocês estão aqui, disse agora, irmão Hicks, e você, irmão Carlson, responsável pelos homens cristãos de negócio. Eu disse, não está tudo exatamente da maneira que o Espírito Santo me disse ontem, que vocês não conseguiriam aquele salão, estaríamos aqui, e acabaram de alugá-lo esta manhã, e disse agora, olhe, todos estão juntamente da maneira que ele disse. O motivo que vocês querem me abordar é sobre o nome de Jesus Cristo para o batismo. E quando o Espírito Santo começou a tomar a palavra de Deus, revelar isso e interpretar assim,
assim, quando aquele grupo de ministros trinitarianos sentados ali, estendendo a mão sobre a mesa, uns sobre os outros, com lágrimas no rosto, segundo eu entendi, 72 deles estão vindo aqui ao tabernáculo para serem batizados em nome de Jesus Cristo. O propiciatório é guardado, veja, o Espírito Santo guardando o propiciatório, devemos guardá-lo. Deixe que a palavra de Deus, esses grandes mensageiros sentados ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, sustentem cada ato desse Novo Testamento. E agora, é exatamente o que eu disse na primeira parte da mensagem esta manhã. Vamos guardá-lo ali mesmo, guardá-lo pelo Evangelho. Essas coisas, se entendem? Guarde ele mesmo onde os Evangelhos o guardarão. Agora, vemos ali que eles estavam guardando o propiciatório de Deus do Antigo Testamento, e ali Mateus, Marcos, Lucas e João, todos, e mesmo o leão da tribo de Judá entregou sua vida para guardar esse propiciatório, deixando-o aspergido com seu próprio sangue. E ali ele está de pé esta manhã, hoje, o grande conquistador, o qual virá do leste algum dia, e o veremos. Agora, voltemos rapidamente, porque sei que há batismo. Que é este livro selado com 7 selos? Oh, que grande coisa! Notaram como diz aqui, eram 7 selos na parte de trás do livro. É algo... Oh, que Deus nos ajude agora, nos dê coragem, talvez muito, logo ou tarde, eu possa tê-lo para vocês. Olha, isso não está escrito na palavra, é selado na parte de trás da palavra. O livro foi selado por estes 7 selos. O mistério inteiro do livro está selado nestes 7 selos. Este é um dos maiores capítulos no livro inteiro de Apocalipse. Olhe. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro, do lado de dentro, escrito, isso é o que estamos vendo esta manhã, e por fora, selado com 7 selos, fora da Bíblia, o que a Bíblia nem diz, é selado aqui dentro com 7 selos, os mistérios de Deus. Agora, o que é isto? Agora notem. Um selo representa um produto finalizado, algo que já foi provado, examinado e então selado. Onde temos o penhor da nossa salvação agora, ao estarmos selados com o Espírito Santo. Esse é o penhor da nossa salvação. Vejamos, só um minuto, tem uma escritura escrita aqui, várias delas, não terei tempo de abranger tudo, mas vamos abrir em Efésios um momento e ler no primeiro capítulo de Efésios, para que vocês entendam o verdadeiro significado. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. E lembrem-se, João escreveu esta carta aos Efésios, a Éfeso e aos fiéis em Cristo, aos que Paulo havia pregado e conduzido, alimentado com o Evangelho. Éfeso e fiéis em Cristo, esses são aqueles que já estão em Cristo. Como entramos em Cristo por um Espírito, somos todos batizados num corpo, o qual é o corpo de Cristo. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pense nisso agora. Ele nos tem abençoado com toda graça celestial. Bênçãos enquanto nos congregamos em Cristo Jesus, como os crentes, a igreja eleita, chamada para sair, separada. Ele nos selou por seu Espírito Santo e agora está revelando-nos todas as coisas que estão no futuro para nós. Agora chegamos aos 7 selos. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele
em caridade e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quão belo pensamento! Continuemos lendo um minuto. Quero chegar aqui principalmente ao versículo 12, 13 e 14. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, no qual também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e no qual, depois que crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois que crestes. Oh, meu irmão Batista, como você poderia dizer que não é assim? Você diz que recebe o Espírito Santo quando crê. Ela diz, depois que creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Note. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Agora, descobrimos então que um selo quer dizer que é uma coisa terminada para Deus, já está estabelecida. E cada crente foi selado com esta promessa desde o começo, porque antes da fundação do mundo, fomos predestinados à adoção de filhos. Antes que o mundo começasse, oh, que esperança! Faz-nos descansar firmes, seguros, uma âncora para a alma que não é movida lá e cá, mas ancorada está em Cristo, uma esperança que está segura. Predestinou-nos desde antes da fundação do mundo para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Oh, que maravilhoso! Eu amo essa obra consumada de Deus. Agora deixem-me citar outra escritura para você. A todos os que ele antes conheceu, chamou. A todos os que ele chamou, justificou. Todos que ele justificou, ele glorificou. Desde o princípio, Deus, em sua grande e infinitamente, viu de antemão sua igreja e a predestinou à adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, para dar-lhes vida eterna no fim da era. Que bonito. Irmão Neville, isso me faz sentir muito melhor. Sim, só. A adoção pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, note enquanto continuamos. Ora, sabemos que somos predestinados com o Cordeiro. O Espírito Santo é o nosso selo. O penhor quer dizer há mais por vir. Temos só o penhor disso agora. O penhor é só a entrada de um pagamento. Ah, que lindo! Só a entrada do pagamento que reserva e assegura e o ancora para que ninguém mais possa tocar. É o penhor da nossa adoção. Amém. O Espírito Santo é agora o penhor de Deus em nosso coração. Selo, a adoção de filhos esperando-nos no fim do caminho. Filhos e filhas de Deus. Veremos para outra escritura rapidamente, tenho ela escrita aqui em outra página. Romanos 8:22, acho lindo. Agora, estudando ontem, anotei umas escrituras, às quais gostaria de me referir, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Está vendo? Toda a criação está gemendo, disse Paulo. Todas as coisas estão gemendo. Veja as árvores como labutam, veja as flores como labutam pela vida, para que depois da geada venha e as derrube. Veja as árvores
como elas labutam para sustentar seu galho, que cantam glórias a Deus. Tudo, toda a natureza, todos os animais, todas as aves, como voam do inimigo, escapando, todas as coisas gemendo. E nós mesmos, disse Paulo, gememos também com eles, porque estamos esperando pela redenção do nosso corpo. Mas agora, eles têm estado todos estes anos até agora temos o penhor da nossa herança. Que temos? Temos a evidência de que Deus vive. Temos a evidência de que Deus está conosco. Temos a evidência de que Deus não nos desamparou, que somos seus e Ele é nosso, porque nós, em nossos corpos, somos agora tabernáculos do Espírito Santo de Deus, que clama Abba, Pai. E não há nada que possa tirar isso. Estamos ancorados em Cristo. Agora as árvores não têm, a natureza não tem, mas ainda estamos gemendo com eles, porque ainda não recebemos a plenitude da nossa adoção. Mas temos o penhor disso, de que fomos tirados das coisas do mundo, e de que agora chegamos a filhos e filhas de Deus. Que tipo de gente devemos ser? Quando pensamos nisso, pense nisso. Agora temos o penhor. Nosso espírito está gemendo pela adoção plena, mas agora temos o penhor disso. Enquanto recebemos o Espírito Santo, Ele é o penhor da nossa completa adoção ou completa salvação. Que lindo. Gosto demais disso. Muito bem. Estamos esperando a plenitude da adoção. Quando isso acontecerá? Na primeira ressurreição. Será quando nossos corpos serão mudados destas criaturas vis que somos e teremos um corpo como o seu próprio glorioso corpo, porque o veremos como Ele é e seremos como Ele. Quando Ele aparecer, seremos a sua semelhança, teremos um corpo como o seu, um corpo glorioso e glorificado, e todas as provas e lutas da vida desvanecerão numa pequena neblina e desaparecerão para nunca mais existir. E esses tabernáculos terrenos, nos quais agora gememos, estamos esperando por este penhor, pela salvação plena em sua plenitude por vir. Mas agora, nesses tabernáculos de barro, temos algo que nos diz que fomos levantados a tal ponto. Amém. Que é o penhor? É a pequena entrada de pagamento que reserva isso, irmão Down. É o penhor. Agora, uma vez quando amávamos as coisas do mundo, pecávamos, andávamos fazendo as coisas do mundo e não nos preocupávamos com Deus, estávamos distantes dele, sem Deus, sem Cristo no mundo. Agora, Deus enviou o seu Espírito Santo e por meio dele somos levantados dessas coisas. Agora temos o penhor, que sabemos que passamos da morte para a vida. Amém! Aqui, enquanto eu estava procurando mostrar isto, aqui está onde o pecador comum corre, aqui embaixo, no fundo. Agora, o cristão sobe um pouco mais que isso. Ele se levanta por cima de todas essas coisas. Esse é o penhor da sua salvação. Agora, que vocês podem saber o que as visões fazem com você. Assim sendo, ajuda-me. Deus sendo meu juiz, eu nunca tentei ser diferente. De ocorrer, guardo para mim mesmo, porque eu vejo que isso causa. As pessoas não estão prontas para tal ministério. Você tem de deixar isso às vezes. Continua aqui atrás. Se eu alguma vez vir ao campo de novo, serei um evangelista. Mas olha aqui, sobre isso aqui, voltando aqui, você sobe a esse celestial aqui em cima, você vive em cima, em volta dessas dimensões aqui, vai mais além do que qualquer coisa que o homem possa imaginar, além de qualquer dessas coisas, e isso levanta você para aqueles espaços lá. Mas veja, agora temos Espírito Santo, penhor da nossa herança, porque temos sido levantados acima das coisas do mundo, mas estamos acima do mundo. Irmão Neville, Deus tem misericórdia e conceda à Igreja do Deus Vivente
Quando nós chegamos a pensar que a igreja é uma igreja formosa, que estamos procurando nos comparar com as coisas do mundo, tentando ter a melhor equipe de basquete do que eles, o melhor edifício, o melhor jogo de cartas, o melhor disso, daquilo. Ora, como podemos ainda fazermos comparação de nós com o brilho do mundo? O evangelho não é um brilho, é um resplendor. Há uma diferença entre brilho e resplendor. Nós só damos voltas, como eu tenho dito, levando um cadáver de um necrotério a outro, mudando membros e tal. De que serve isso? Estamos tentando tornar isso brilhante, grandes torres, lindos lugares, como os metodistas, ou um lugar melhor do que os batistas, todos tentando competir com católicos, e temos jogos e festas, jantares, diversões e tudo mais. E essa igreja nunca pode se comparar com o mundo, como vocês podem, com seu divertimento da igreja, ainda se comparar com a loja maçônica, ou algumas daquelas pessoas que podem entreter. Esse é o terreno deles, não tente entrar no terreno deles, mas temos algo que eles não têm. Temos é Jesus, deixe que venham aqui se querem algo. Fiquem em Cristo, temos Jesus, eles não podem ter Jesus até que passem por aqui, e quando passamos por lá, estamos fora do seu território. Não tente brilhar, resplandeça. E você não pode resplandecer, você tem de deixar que ele resplandeça por você. O pequeno vagalume, ele não brilha porque quer, brilha porque há algo nele brilhando, fazendo isso, algo dentro dele brilha. Bem, assim é com o Espírito Santo. Não temos de ser peculiares, diferentes, algo mais. Solte-se disso e viva uma vida piedosa e deixe que Deus viva através de você. Isso resplandecerá para o Evangelho, não brilho. Isso faz aos macacos que eles saltem com essas coisas, qualquer coisa que brilha. Você sabe, estão sempre indo atrás de algo brilhando, mas o resplendor é suave, terno, dócil do Espírito Santo. Agora estamos esperando essa ressurreição. Bem, agora entendem? Digam amém se entendem o que quero dizer quanto a penhor, redenção. Sabemos que passamos a morte para a vida porque fomos levantados, não levantados, mas somos levantados, não nos levantamos acima das coisas do mundo, a tal ponto que amamos a todos e Deus nos ama, e sabemos, observamos nossa vida e vemos que é Espírito Santo, porque não nos importa mais as coisas do mundo. Aí está, enquanto você ama o mundo, as coisas do mundo, então o amor de Deus ainda não está em você, entende? Mas desde que você esteja acima disso, então você sabe que tem a herança, está a caminho da sua plena redenção. E agora, isso não virá, veja, até que primeiro temos de ter Jesus, e quando ele vier, então teremos um corpo como seu corpo e seremos como ele. Isso mesmo. Agora, vemos algo que foi perdido aqui, porque a Bíblia assim diz, aqui no livro, que nos redimiu. De que fomos redimidos? Algo que devíamos haver perdido? Antes que algo possa ser redimido, deve haver algo que nos redima. E toda a herança que tínhamos foi redimida, então já devemos ter tido algo uma vez que não temos agora, mas este cordeiro vai redimir, entende? Tivemos alguma coisa que perdemos. Agora note, o que perdemos? Bem, foi entregue a Adão a vida eterna, enquanto ele comia da árvore que tinha vida eterna. E notamos outra vez que Adão ele herdou a terra, ele era como um Deus amador sobre a terra era sua. Tudo foi entregue em sua mão, ele podia fazer o que quisesse. Ele deu nome, chamou, fez tudo o que quis, ele era um verdadeiro filho de Deus. Agora, na queda, Adão perdeu o título de propriedade e ele perdeu para Satanás. Satanás tomou o título de propriedade, Adão era muito indolente, ele não redimiu seu direito, porque não podia redimir seu direito, mas Satanás, o qual não o possui legitimamente, mas possui isto porque ele é o Deus desta terra. A Bíblia diz que sim, ele possui, não porque ele legitimamente o tem, mas ele o possui, entende? Satanás possui isto, ele está com isso na mão, a morte está em sua mão, a terra em sua mão, o mundo lhe pertence, cada nação lhe pertence, ele governa e controla o mundo inteiro e tudo no mundo. Satanás tem isso, mas graças a Deus, não somos do mundo, entendem? Assim sendo, aí está vendo?
Não quero dizer a igreja. Ele não controla a igreja, controla o mundo. Ele disse que eram seus e ele é o Deus do mundo. E Jesus disse que era e é. Ele é o Deus desta terra que tem cegado os olhos das pessoas, o Deus dessa terra. E ele é o Deus do céu. E agora ele legitimamente não a possui, perdeu. E Adão perdeu o título de propriedade disso, tudo isso que possuímos, a vida eterna e a herança da terra. Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, entendem? Agora não temos agora, e olhe, isso não era para Adão ou alguma descendência sua. A descendência de Adão perdeu tudo também. Essa não é a semente de Adão. Não importa quanto procuremos embelezar este mundo, quanto procuremos fazer grandes, belas casas, ainda assim não pertence à descendência de Adão. Não, Senhor. Isso não passou a descendência de Adão, porque Satanás tomou por completo tudo. Porque Adão perdeu. Agora, sim, quantas coisas poderiam ser ditas? Não quero demorar demais, porque temos de batizar. Muito bem. Ele possuiu, mas ele não possuiu legitimamente. Satanás o tem quando o legítimo dono o perdeu. Há só uma maneira de poder ser redimido. Agora, é por um parente próximo. É o único que legitimamente pode redimir. Agora, por certo, tivemos isso no nascimento virginal de Jesus Cristo. Agora, quero dizer algo aqui. A primeira coisa que queremos é, se formos ao Antigo Testamento, creio que escrevi aqui em alguma parte, em Levítico 25, 23 e 24, você pode conseguir as leis de redenção. Estamos anotando isso para vocês. Para redimir qualquer coisa, quando Deus deu a Israel, dividiu sua terra, por meio de Josué, a cada tribo e a cada indivíduo foi dado uma terra onde seus filhos herdaram sua possessão. Agora, se esse homem chegasse a ser pobre e perdesse algo, outro homem, a única maneira de ser redimido seria por um parente próximo, mas finalmente devia ser devolvida. Este homem tinha aquilo só por um certo período de tempo, devia voltar ao dono original. Isso mesmo, devia voltar ao dono original. Se fosse da tribo de Judá, se ele estivesse ali e aquilo fosse destinado a seu pai, então aquilo era para ele ou algum parente próximo que poderia pegar. Mas agora ninguém mais podia, legitimamente, eles poderiam tê-lo, podiam ter o direito daquilo, podiam ter a propriedade, até que a dívida fosse paga, mas quando o legítimo homem viesse, a pessoa que, digamos, por exemplo, se eu possuísse uma parte de propriedade e eu perdesse e a vendesse ao irmão Neville, que fosse de outra tribo de Judá, e talvez vendesse a um forasteiro, e ele legitimamente possuía, podia entrar ali, lavrá-la, tomar os produtos dela e tudo mais, mas tinha apenas a escritura. Ele não podia possuí-la, essa era a lei em Israel. Agora a lei em Levíticos 25, você verá que não podiam possuí-la legitimamente, só tinham. Bem, agora, por exemplo, meu filho, Billy, ele queria tomar, que se ele quisesse vir a comprar esse terreno, então o forasteiro, o irmão Neville, alguma outra pessoa possuísse, estivesse possuindo a escritura daquilo. Agora, se esse fosse meu parente próximo, fosse meu consanguíneo, não podia retê-la mais, não, senhor. Tinha de entregá-la quando este preço fosse pago, quando, digamos, $25 mil pela propriedade. E bem, então, digamos que irmão Tony viesse e dissesse, irmão Neville, comprarei a propriedade do irmão. Não poderia fazer isso, irmão Neville diria, não, senhor, não quero vendê-la. Quanto você daria? 25 mil. Bem, eu lhe darei 35 mil. Darei tanto e tanto. Não importa o que você queira, eu não quero vendê-la, quero ficar com ela. Mas Billy Paul poderia vir e dizer, eu quero a propriedade do meu pai, aqui estão os 25 mil, e tinha de entregá-la. É isso mesmo, porque era uma lei. Oh, aleluia. Eu espero que vocês cristãos vejam isso. Somos o sal da terra. Deus deu isto a seus filhos. Ele nos deu a jurisdição sobre toda a natureza, todos os animais, toda a vida em todo lugar. Mas Adão, nosso pai, entregou isso a Satanás. Mas aonde isso chegou? A seu dono legítimo, Deus quem a fez. Amém.
Não é de se admirar que João dissesse que chorou amargamente porque não podia encontrar ninguém que fosse digno de redimi-la. O homem tinha de ser digno. João disse: chorei amargamente quando ninguém podia tomar o livro, nem olhar para ele ou romper os selos. Ele disse: por quê? Nenhum homem no céu, na terra, debaixo da terra, nenhum lugar, nenhum homem. Agora, ele nunca levou em conta os anjos. Lembrem-se, essa terra não foi entregue a anjos. Ela é a herança dos homens. Gabriel era digno, claro, alguém mais era digno. Miguel pode ter sido digno, pode ter sido que tenha sido digno de fazê-lo, mas nenhum homem era digno, está vendo? E João chorou muito. Alguém disse porque ele mesmo não se encontrava digno. Não é isso, o homem estava sob a influência do Espírito Santo, não podia cometer erro como esse, mas ele era, simplesmente não era digno, ele não pôde achar ninguém digno. Assim sendo, então ele disse, o ancião saiu, ou melhor, um forte anjo, disse, não chores, porque o leão da tribo de Judá, amém, a raiz de Davi, venceu, amém, conquistou, em outras palavras, ele é digno de tomar o livro, amém. Lembrem-se, ele não o havia visto até então, porque estava assentado em um trono, o trono de Deus, ele estava do lado de dentro do santuário, ele não o havia visto até então. Assim, João estava esperando para ver um leão sair, mas viu um cordeiro. Aí está, irmãos, através da mansidão, através da doçura, através do Espírito Santo que conquistamos, não algum grande e poderoso, gigante intelectual, mas aquele que pode humilhar-se é quem conquista. O homem que pode ser maltratado aqui, acolá e continuar sendo servo de Cristo e é o conquistador. Agora ele disse, ele venceu, ele é digno de tomar o livro e abri-lo e de desatar os selos. Agora, vamos ver um pouco depois, talvez hoje não, que estes 7 selos contêm o que fizeram. Agora, trataremos um pouco sobre redenção antes que esta pessoa pudesse redimir. A primeira coisa era que tinha de ser digna, o tipo certo de pessoa. Então, se cumpriu quando Jesus Cristo nasceu, nascimento virginal, porque ele era Deus mesmo feito homem, ele era Deus em carne humana. Ele tinha de ser digno e o sangue virginal de Jesus Cristo o fez digno. Agora vemos que, se você verificar as escrituras em 1 Pedro 1, 18 a 20, se você tem em mente as escrituras, ele tinha de ser digno, e ele foi porque ele tomou sobre si a forma de homem, chegou a ser homem, o nosso parente, e ali o encontramos então, a parte bela de Deus Jeová, feito carne, e habitou entre nós como o digno, amém. Ele venceu, Deus tomou a forma de carne humana, veio à terra, nasceu como um bebê e andou entre nós. E pelo seu sangue santo ele venceu. Agora, no Antigo Testamento, quando um homem requeria sua propriedade, o que fazia? Ele pegava um ancião, 10 anciãos, e ia à porta e apresentava o que ele ia fazer para redimir o que ele havia perdido e mostrava quem era, e era dado um testemunho. Encontramos essa bela história aqui, como tinha uma nota aqui para não esquecer, estando nervoso esta manhã, sobre Ruth e o parente Boaz. Repassamos isso não faz muito. Quero que vocês notem 3 etapas nesse descanso. Quero que vocês notem o descanso da igreja. A mesma coisa. Agora observe, o primeiro lugar que encontramos, como todos ouvimos aquele sermão, o parente redentor. Deus se fez carne para chegar a ser redentor. Ele era aquele aqui no capítulo 5. Capítulo 5 disse, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele é o único. Ele é aquele que estamos esperando. Notem como Ruth, como Noemi, Boaz é um perfeito quadro. Como Noemi no tempo de fome deixou a igreja, deixou o país, passou a terra dos Moabitas para habitar ali, peregrinar.
Ela perdeu tudo que tinha e quando ela se foi, seu esposo Elimeleque morreu enquanto estavam ali. Sendo assim, deixou sua herança para que qualquer um pegasse. E então, quando vieram, ela voltou, trouxe a bela jovem viúva moabita. E quando Boaz viu aquela viúva, um tipo de Cristo, ele se enamorou dela. E ele a amou, sendo então... Ele tinha de redimir, a única forma de poder tê-la como esposa era redimindo o que o seu irmão Elimeleque havia perdido. Então ele perguntou a seu outro irmão se o redimiria, um mais chegado que ele, e ele não podia. Então ele foi fazer um exemplo perfeito das leis de Deus. Ele foi aos portões, retirou seus sapatos e disse: seja conhecido nesse dia que redimi tudo o que Noemi tinha, tudo o que ela tinha, tudo que Elimeleque, meu irmão, perdeu. Sou agora o parente próximo, sou aquele que pode redimi-la, porque vim requerer isso. Se há algum homem aqui que possa mostrar justa causa, ou qualquer um mais próximo do que eu, que seja conhecido. E todos cerraram as bocas. Então ele tirou seu sapato, lançou como testemunho: redimi tudo o que nosso irmão Elimeleque tinha. Porque era um parente redentor, e como é belo, é uma maravilhosa história. E então, todo este tempo, Ruth estava descansando, esperando para saber o que aconteceria. Então ele voltou. Ninguém pôde dar um testemunho contra. Ele voltou, tomou Noemi, tomou Ruth, a bela moça moabita, e se casaram, viveram nesta possessão. Que bela história! Há 3 etapas em Ruth. Ruth decidindo, ela estava decidindo se tomaria a decisão ou não de voltar à pátria, como a igreja. Ruth servindo quando saiu a recolher espigas. Ruth descansando, é o que está fazendo agora a igreja. Agora Ruth recompensada, esse é o seu próximo acontecimento, é a recompensa da igreja. Agora, não temos tempo porque vocês têm batismo, são 11h15 agora. Mas talvez voltemos a isso no próximo domingo, em algum outro domingo, no futuro. Se o Senhor permitir, eu gostaria de tomar isso para mostrar os 7 chifres, 7 olhos, exatamente os 7 selos, 7 ministérios de anjos, 7 anjos da igreja, 7 estrelas. Isso é para que vocês... E aqui se une tudo. Tinha de ser digno, então Jesus era digno. Em sua volta... gozaremos plenamente a bênção da redenção. Os mansos herdarão a terra. Homens e mulheres serão de novo filhos e filhas de Deus, e o movimento milenar completo começará. Que lindo! E o anjo forte, em alta voz, clamando: quem é digno? Quem pode fazer isto? E então o ancião disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno e tem vencido. E ele tomou o livro e o abriu e desatou os selos. Ele não disse o que aconteceu a eles. Quando chegamos a esses 7 selos sendo abertos através da Bíblia, observe o que aconteceu. Aqui nesse livro selado, 7 vezes em que entramos agora, tem um ministério pleno e todas as bênçãos redetoras de Deus. Lembre-se, ele é o Cordeiro, ele é o único que o redimiu. E lembre-se, selado na parte de trás do livro, não escrito por dentro. É selado na parte de trás e não está escrito dentro, e foi o único que pôde abrir o livro ou revelá-lo, ou revelar os selos, o único que pôde fazê-lo. Então, é algo sobre que podiam discutir, está aqui sobre o que é, mas é ele que divinamente a interpreta. Mas aqui na parte de trás não há ninguém que possa fazê-lo. Pertence a ele e só a ele. Ele é o que pode revelar aqueles 7 mistérios. E note aqui cada detalhe é sobre redenção, como a igreja foi redimida e o que será redimido. Oh, vamos amá-lo de todo o coração, fazer tudo o que pudermos. Certo escritor estava escrevendo uma história. Antes que eu conclua e entregue o culto ao irmão Neville, gostam do Apocalipse? Eu amo. Vimos apenas 3 versículos da manhã, mas continuamos. Note. Um escritor estava escrevendo um livro sobre uma moça que estava procurando encontrar Deus. E muitas vezes buscamos a Deus e esperamos em Deus. E se Deus estivesse em todas as partes,
você tivesse se ele tivesse um grande trono em algum lugar, todos creiam em Deus. Então, se Deus pusesse um grande trono aqui em algum lugar, se dissesse ele assenta em certa cidade, aqui lá está ele é Deus e você vai a ele pode tornar assim. Ora, todos creriam nele, então a fé seria nula, não teríamos de ter fé de maneira alguma. Veja, será assim no milênio, mas agora está chamando, tentando encontrar antes que parece misterioso, escuro. Veja, você não sabe como fazê-lo, mas por fé cremos. Foi por isso que ele fez. Todos veem isso. Agora, se Deus sentasse no trono e dissesse, ora, aqui está, ali está Deus, ele vive em certo lugar, diremos, querido Senhor Deus, tu farias isso? Sim, eu farei, seria feito. Veja, bem, por isso é Deus, entende? Então a fé não serviria, seria nula. A fé não serve quando se é realista. O que seria se cada pessoa neste mundo fosse cristão? O que seria se todos fossem um cristão cheio do Espírito Santo? Não precisaríamos de fé de maneira alguma. A fé é a mesma coisa pela qual somos salvos. Por isso tem de haver alguns que não concordam para podermos exercitar a fé, entende? Você tem de haver uma mulher má para fazer com que a verdade se sobressaia. Tem de haver uma mentira para que a verdade positiva brilhe. Se tudo fosse verdade, seria tão comum, entende? Mas veja, algo é real, genuíno, quando a verdade é a fé, tudo mais, ora, aí está. Agora, temos de ter os prós e contras, é desse jeito. Tem de ter bons dias para você desfrutar os dias ruins, para que você desfrute os bons. Tem de ter um pouco de enfermidade para apreciar a saúde. E você tem de ter seus vales para desfrutar o alto da montanha. Aí então um dia será tudo alto da montanha, tudo saúde, será Deus, gozo, justamente haverá gozo sem fim. Então, veja, temos de ter os prós e contras. Agora todos que entendem digam amém. Esta moça estava dizendo que estava procurando encontrar a Deus em todas as partes que ia. Ela ia àquela igreja, tudo mais, não conseguia encontrá-lo, e uma vez se encontrou indo no caminho, que havia um pequeno ancião, um pequeno sujeito, e ele tinha uma enorme catedral nas costas, e ele estava caminhando na estrada e disse, oh, bom homem, isso é enorme, mas você está com tudo isso nas costas, isso o esmagará. Ele disse, não me esmagará, porque sou a rocha sobre a qual está edificado. É ele. Oremos. Ó rocha das eras, estou tão alegre de estar numa catedral, sabendo que estamos descansando na rocha. Ele disse, a rocha. Isto não é mais do que papel. E à medida que a rocha começa a se mover rapidamente, as belas campainhas começam a tocar do lado de dentro. Ó rocha das eras, esconde-nos em tua misericórdia. Conduze-nos no caminho e ao riacho da vida, que nosso coração esteja cheio de gozo, cantando louvores a ti ao longo do caminho. Agradecemos-te por esta visitação do Espírito Santo esta manhã na palavra, e como entrou e tornou a palavra tão real para nós. Perdoa-nos nossas negligências e o que fazemos, dizemos que seja mal. Perdoa-nos por isso. Ajuda-nos a sermos melhores cristãos. Deus, rogamos que tuas misericórdias descansem sobre nós. Pedimos-te, Senhor, se for tua vontade, que voltemos muito em breve e terminemos os capítulos aqui, falemos esses 7 selos. Estamos antecipando esse tempo, Senhor, quando tu nos permitirá fazer isso. E, Pai, aqui em nossa pequena igreja, rogamos que nos concedas isso, para que entendamos essas grandes coisas de Deus. Não porque mereçamos, Senhor, mas nosso coração está faminto crendo nisso. Rogamos que concedas. Rogamos por nosso irmão Neville, Senhor, nosso fiel pastor, enviado por Deus. Rogamos que tu ajudes e o abençoes, ele, sua doce esposa, uma bela pessoa, e seus pequenos filhos. Rogamos por todos os administradores, diáconos e todos que vêm à igreja, não só pelos nossos, mas por outros e todos os que invocam o teu nome. Rogo por meus amigos em todo o país, basta um aviso rápido e aqui estarão. Pai, te agradeço por isso. Rogo que apresses o dia quando Jesus virá, e todos serão congregados, onde não haverá mais dia nem noite e não mais tempo, não, mas mudará com a eternidade, onde estivermos todos juntos para sempre. Concede, Senhor.
Se houver alguns aqui esta manhã, Senhor, que não te conhecem como Salvador, que queiram se familiarizar com este Cordeiro que sustém o livro misterioso dos 7 selos em sua mão, Deus, que estejamos familiarizados com ele, para que o futuro, quando virmos estes selos desatados, então possamos ver do que Deus está nos falando. Pedimos para a glória de Deus através do nome do seu Filho Jesus Cristo. E enquanto mantemos a cabeça inclinada, veria alguém que diga: lembre-se de mim, irmão Branham, enquanto ora, gostaria de ser lembrado em oração. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você e você. Sim, Deus seja bom para com você. Sim, talvez haja 2 dezenas ou mais de mãos. Ó Senhor, tu vês as mãos, conheces dos desejos, sabes o que está no coração deles, eu não. Rogo que reveles a eles, Senhor, tua bondade e misericórdia, dá-lhes perdão para que qualquer coisa seja, se for enfermidade, cura os seus corpos, torna-os sadios. Faz isso, Pai, enquanto a unção do Espírito Santo está na reunião sobre a congregação agora, que é grande, Deus do céu, unge tanto que abençoe a cada um na presença divina, que saímos aqui essa manhã dizendo: não mordia nosso coração em nós, concede, Senhor. Agora estou fraco, cansado, minha voz fraca, rogo, Deus, por minha própria força, podes me ajudar, fortalece-me, cura aquela pequena ferida ali, Senhor. Por favor, permite que o santo azeite de Deus entre ali, cada ferida, Senhor, em todas as partes de todos. Queremos viver, Senhor, para a tua honra e glória. Concede e cura todos os enfermos e aflitos. Recebe glória para ti, Senhor, porque entendemos que não há muito mais tempo. Não teremos mais estas reuniões, passarão no passado. Agora, Pai, abençoa, pedimos todos juntos através do nome de Jesus Cristo. Então, Pai, também pedimos que te lembres daqueles que vão ser batizados esta manhã. Em nome do Senhor Jesus, que tu lhes dês o batismo do Espírito Santo, grande glória e honra. Concede, Pai, entregamos tudo a ti agora. E, Pai, eu me incluo em tudo isto, não esqueças de mim, Senhor. Ajuda-me agora, rogo em nome de Jesus. Amém.